queridos. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe o seu chamado. Amém? Que você seja o espelho da glória do Senhor. Aonde que você estiver, as pessoas vão olhar para você e vão ver Cristo. Amém? Glória a Deus. É motivo de muita honra estar aqui em cima. E eu quero dizer para você, pensa num cara que se sente indigno de estar aqui pregando a palavra para você, sou eu. Porque nosso Deus é tão grande, tão maravilhoso. A sua graça e o seu amor e a infinita misericórdia é tão grande, que não dá para a gente querer achar que um homem pode vir aqui e trazer a mensagem de Deus. A coisa tem que ser pelo Espírito, a coisa tem que ser por Ele. Não tem nada a ver com a gente, né? Tem uma música que diz isso, né? Não tem nada a ver com a gente, é tudo dele, é tudo por Ele, é Ele. E quando eu venho ministrar, ter o privilégio de ser aqui usado como vaso na presença de Deus, a minha oração é: Senhor, não deixa eu atrapalhar. Não é, Gerson? Não deixa eu atrapalhar, né? Porque quando a glória e o amor de Deus e a bondade de Deus se manifesta, eu sempre digo isso, se colocar um cone aqui, funciona do mesmo jeito. Porque não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com aquele que está pregando, mas tem a ver com o Espírito, tem a ver com Ele, tem a ver com Deus, não é? E nessa manhã eu te convido a você. Eu tenho uma convicção, eu não sou um grande pregador da palavra de Deus, eu sei disso, mas eu sou um falador de Deus, sabe? Eu gosto de falar das coisas de Deus, é verdade, eu não me sinto um grande pregador. Aliás, qualquer pessoa que se sentir grande em alguma coisa, já pecou, né? Não é? Já está com problema, não é verdade, gente? Mas Deus é bom demais. Deus não é bom? E eu queria que você meditasse comigo nesta manhã sobre como é que está o nosso coração, não é? Eu não estou falando aqui, eu não sou cardiologista, eu sei que nós temos irmãos aqui que são cardiologistas, mas não é essa parte do coração que nós vamos nos preocupar nessa manhã, mas como está o teu coração com relação a Deus, com relação à obra de Deus, com relação ao chamado de Deus para a tua vida? O teu coração está disposto a obedecer? Ou o teu coração é um coração julgador? Não é? Então eu queria fazer alguns paralelos aqui na palavra de Deus nessa manhã, para a gente meditar e fluir, e a gente saber o que nós precisamos é nos aproximar cada dia mais de Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, parece que Deus vai dobrando os nossos joelhos, a gente não consegue mais se aproximar dele em pé, a gente vai se aproximando e vai caindo aos pés dele. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a gente vê que Ele é tudo e a gente não é nada. Mais a gente reconhece, né, o quão falho e quão longe das coisas de Deus nós estamos. Mas o Senhor quer nos preparar para esse ano. Quantos creem que esse ano será um ano especial? Eu creio, gente. Com todas as minhas forças, com toda a minha fé, com todo o meu entendimento também, né? Porque eu também sou homem de negócio, tenho uma empresa, eu também tenho um entendimento de mercado, de coisas terrenas. Então, em todas as áreas, eu creio que este ano será um ano diferente. Será um ano que Deus se manifestará de uma forma muito tremenda na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Por isso, você se prepare, porque Deus tem um chamado para você, e Deus vai nos aperfeiçoar, para que este ano nós vamos dar um pulo para o centro da vontade de Deus neste ano. Eu creio nisso, todos nós
Vamos dar um pulo no centro da vontade de Deus. E as coisas acontecerão na velocidade. Lembra do Davi semana passada? As coisas acontecem rápido, na velocidade. Esse ano as coisas vão acontecer rápido. Mas o que o Espírito me ministrou nessa semana é para que a gente, como igreja, meditasse que nós precisamos ter um coração moldável, precisamos ter um coração maleável, precisamos ter um coração disposto a obedecer, precisamos ter um coração que não um coração questionador. Aí eu fiquei pensando, sabe, no chamado de Abraão. Se Deus chegasse para você hoje e dissesse assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra ainda onde eu vou mostrar. Quer dizer, não sei nem para onde é ainda. A primeira coisa, e eu estou falando de mim, amém? Não estou falando de você não, estou falando de mim. A primeira coisa que eu ia falar: Deus, me fala onde é o lugar, quais são as condições que tem lá, como é que eu vou me manter lá, não é? A gente começa a entrar num processo de julgamento, começa a entrar querer entender as coisas de Deus. E a gente ainda está longe, o nosso coração ainda não está moldável, não está maleável de dizer assim: Senhor, eu vou. Como Abraão disse, eu não sei para onde é. Cara, você já ir para um lugar, para outro lugar já é difícil. Imagina você ir para outro lugar que você não sabe onde é. Né? De repente, pode ser lá na Disney, né? Para evangelizar o Pateta, o Mickey, né? Mas de repente pode ser lá para Jordânia, para Líbia, que Deus quer nos mandar. E aí a gente, se for para Disney, eu vou, porque lá é legal, né? Agora, se for para ir lá para Líbia, é melhor eu não ir. Por que eu estou falando isso, gente? Porque esse é o natural do nosso questionamento. Só que nosso Deus, Ele não anda no natural nosso, Ele anda no natural dEle, amém? E o natural dEle é diferente do natural nosso, amém? Aquilo que você chama de sobrenatural é o natural de Deus, não é o natural nosso. Então Deus, Ele anda no sobrenatural. E os pensamentos que Deus tem ao meu respeito e ao teu respeito são pensamentos de bênção, pensamentos de paz. Amém? Até apagou meu negócio aqui. Aleluia. Glória a Deus. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que, mediante as situações, mediante coisas que acontecem na nossa vida, gente, a gente não pode julgar. Amém? Não dá para a gente julgar situações, não dá para a gente julgar, porque a gente não consegue entender Deus. Vocês sabem que 97, quantos anos faz? 23 anos atrás. Há 23 anos atrás, Deus me deu um privilégio que poucas pessoas tiveram. Eu era empregado numa empresa e Deus me deu essa empresa. E eu era funcionário. E quando eu comecei a pregar a palavra lá dentro desta empresa, alguns já sabem essa história, mas eu queria dar esse testemunho para você, para a gente entender que os caminhos de Deus são tão diferentes do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são tão mais elevados. Os propósitos de Deus são tão mais eternos que o nosso, né? A gente não consegue pensar numa eternidade. E Deus falou comigo que me daria aquela empresa, porque na época tinha 40 funcionários mais ou menos, e eu preguei a palavra para todos os funcionários. E quase 30 dos funcionários se converteram. E a gente começou a estudar a Bíblia lá, só que eu não sabia nada de Bíblia, gente. Eu não entendia nada de Bíblia. E eu comecei a me juntar com as pessoas e dizia assim: vamos estudar a Bíblia junto, vamos ler a Bíblia. E se alguma coisa eu não souber, eu tenho um pastor, eu vou lá e
pergunto para o pastor e na outra semana eu trago a resposta. O Espírito Santo é lindo. Deus é maravilhoso. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar a palavra de Deus, né? Lembra quando o apóstolo Arles ministrou aqui, que a melhor forma de você aprender alguma coisa é você tentar passar para outra pessoa? Aí não tem jeito, né? Aí você tem que ir atrás do recurso, tem que estudar as coisas. E a gente se reunia toda sexta-feira nessa empresa, isso ainda antes de eu assumir a empresa. E toda sexta-feira. E o assunto que a gente discutia na sexta-feira era exatamente aquilo. Porque eu ia na igreja na segunda, ia na igreja na quarta, ia na igreja no domingo de manhã nessa época. E o que eu aprendia nessa semana é aquilo que vinha em discussão. E eu conseguia passar para as pessoas exatamente aquilo que eu aprendi na semana. Fala se não é Deus. As pessoas falavam assim para mim: mas Otávio, você falou que não conhecia a Bíblia, mas você sabe tudo. Eu falei: cara, você só pergunta o que eu sei? Eu acabei de aprender. Então, aí um dia, Deus disse para mim assim: por causa disso, por causa do teu coração, você agora vai ser dono dessa empresa. E, posso falar? Sabe aquela risadinha de Sara? E diz assim: não dá, não estou ouvindo direito Deus. Como? Não tem dinheiro, não tem um pardal para dar água, não tem nada. Como é que eu vou comprar uma empresa? Só para vocês entenderem, eu peguei e fui lá e fiz a proposta. Deus me deu o sonho, a Rosana intercedendo, a gente orando, Deus me deu o sonho, como eu tinha que fazer a proposta. Eu fiz a proposta, fui todo contente, cheguei lá, entreguei, o cara disse: não. Eu disse: ué, e aí? E agora? Não vou te vender a empresa. Você está maluco? Você veio me oferecer ela para comprar, você não tem dinheiro para pagar, você não tem garantia para dar, e quer comprar o negócio? Eu cheguei em casa e disse: ué, o que aconteceu? E aí eu fiquei muito apreensivo. E aí eu queria mandar currículo para arrumar outro emprego. Eu queria fazer, e aí às vezes aparecia, naquela época era jornal, amém? O emprego era no jornal que arrumava, viu? Eu não sei quantos sabem que existe jornal aqui. Alguém sabe que existe jornal? Muita gente fala: jornal? O que é isso? Naquela época era jornal. Eu ia lá, comprava o Estadão, recortava, mandava o currículo pelo correio. Gente, tinha anúncio que era assim, ó: eu preciso de um engenheiro com experiência em vendas, que tem experiência assim, assim, assim. No final, estava até entre parênteses assim: Otávio, é você que eu preciso, fecha parênteses. E eu mandava meu currículo, não vinha nem resposta. E eu comecei a me entristecer, eu comecei a orar, chorar, deitava no meu quarto, chorava diante de Deus, e Deus só me dava um versículo todas as vezes que eu orava. Sabe aquele versículo quando Jesus lavou os pés dos discípulos? E aí ele procurou Pedro e disse: Pedro, eu quero lavar os teus pés. E Pedro o que disse? Não, meus pés não. Que é isso? O senhor é mestre, vai lavar meu pé? Que é isso? E aí Jesus diz assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí o que Pedro fala? Dá logo um banho, né? Então lava tudo. Aí nesse versículo que diz assim, Jesus falava assim para Pedro: Pedro, o que eu faço agora, você não compreendes, compreenderás depois. E só quem tem um coração submisso consegue receber esse versículo e saber que tem coisas que no momento a gente não entende e que as coisas nós só vamos entender depois. E aí, gente, eu fiquei 1 ano nesse suposto atraso, orando, dizendo: Deus, você não está vendo como é que está? Aí sabe o que acontece? Eram 3 empresas do grupo, a outra empresa entrou em concordata. E um dos donos, que era o presidente dessas 3 empresas, ele ficou meio mordido comigo pela minha ousadia de ir lá querer comprar a empresa dele sem dinheiro. E aí ele começou a me
assim, meio me tratar mal. E aí o que aconteceu? Uma das empresas entrou em concordata, sabe o que ele falou? Põe o Otávio para administrar lá a concordata. Eu era de vendas, não tinha nada a ver com finanças. E eu comecei, naquele momento, a lidar com um banco, uma coisa terrível. Foi uma pressão. E eu orava, e o que Deus falava para mim? O que eu faço, você não entende agora. Vai compreender depois. E aí eu entendi que eu ainda não tinha condições de assumir uma empresa, porque eu não entendia nada de finanças, e Deus precisava me treinar para que eu pudesse assumir essa empresa. E só para acelerar o testemunho, 1 ano depois, um espanhol que eu não conhecia me liga e disse: Otávio, eu quero montar uma empresa de forno com você, porque me falaram que você é o cara de forno aí no Brasil. Eu disse: hã? Quem falou isso? Não sei, alguém falou, porque o outro falou, porque o outro falou, porque o outro falou. Aí eu disse para ele assim, falei: cara, mas primeiro, eu não sou esse cara que você está achando que eu sou, o bam, bam, bam. Eu tenho aqui minha experiência, dou minhas cacetadas, mas não sou tudo isso que você está pensando. Ele falou: não importa, você quer montar uma empresa comigo aí no Brasil? Aí eu expliquei para ele, falei: cara, assim, aconteceu isso, eu estou num processo, eu fiz uma proposta de compra da empresa, e até agora eles não me responderam. E aí esse cara disse assim para mim: Otávio, você fala com eles lá, dá 15 dias para eles decidirem, se eles não decidirem, você vai montar a empresa comigo. Fechou? Fechou. Aí eu cheguei e dei esse aviso para eles, 15 de dezembro de 1996, muitos aqui não eram nascidos. Eu dei essa notícia, minha sogra morava em Bertioga, peguei meu carro, minha família, e fomos para Bertioga. E falei: 15 de janeiro eu volto aqui, você me dá a resposta. 15 de janeiro eu voltei lá, e o homem concordou com todos os termos, de vender exatamente como tinha, para pagar em 18 meses, com o faturamento da empresa, porque eu não tinha dinheiro para pagar, sem sinal, sem garantia, sem nada, e eu fechei o negócio com a empresa. Agora a sensação mais legal, que pouca gente teve esse privilégio e vai ter: mandar o teu patrão embora. Aleluia. Quantos queriam que mandar o patrão embora, hein? Eu tive esse privilégio. Comprei a empresa e fui lá e mandei meu patrão embora. Falei: agora sou eu. Agora... Por que eu estou falando isso, gente? Por que eu estou querendo dar esse testemunho? Porque isso só acontece quando você tem um coração moldável e maleável. Porque se você julga a situação, se você julga e diz: mas não dá para esperar 1 ano, não dá para ficar aqui, não dá. E a gente então começa a tomar decisões pela alma, começa a tomar decisões não baseado naquilo que o propósito e o projeto de Deus para mim e para você. Gente, Deus tem um propósito para você. Você crê nisso? Deus tem um propósito para você. Deus tem um lugar preparado para você. Deus quer que você chegue nesse lugar. E se a gente ficar julgando as situações, se a gente ficar se achando o cara, gente, no reino, desculpa, não tem o cara. Não existe o cara no reino. Só tem um que é o cara, é Deus. Se tiver que falar ele é o cara, ele é o cara. Não tem mais ninguém, não tem bom. Não tem, gente. Não tem, não dá para a gente pensar, não, aquele ali, não tem. Mas o que a gente precisa ter é um coração moldável, um coração disposto a obedecer, um coração submisso. O Gerson, quando orou aqui, falou assim: é porque o Otávio tem coração submisso e Deus lhe dá autoridade. Falei: oh, aleluia, o Espírito já falou com ele. Na oração ali, o Espírito já estava falando com o Gerson. Porque o selo da autoridade na nossa vida tem tudo a ver com a submissão e a obediência. Porque sem obediência, sem submissão, não há autoridade. Então a gente quer exercer autoridade no reino, quer ser o cara no reino. Porque eu não sei quantas pessoas já teve a oportunidade de expulsar um demônio.
Quando você acaba de expulsar o demônio, a tua alma, sabe o que quer fazer com você? Quer colocar em você uma calça coladinha vermelha, uma cueca azul por cima, e quer colocar um S no teu peito e você sair dizendo assim: putz, eu sou o cara, mano. Mas a nossa alma quer fazer isso. Por quê? Porque quando Deus te usa, quando Deus usa as pessoas, e Deus usa as pessoas que não são ninguém, que sabe que não são ninguém. É isso mesmo. Quando nós não somos nada, Ele é tudo. Aí Ele diz: cara, você está chegando no ponto que eu quero. E nós precisamos ter esse entendimento das coisas de Deus. E simplesmente obedecer. Às vezes a gente questiona, sabe, gente? Igreja não é lugar para você reivindicar nada. Igreja é lugar para você servir. Igreja nós somos a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E ninguém, você tem coragem de chegar para Cristo e reivindicar alguma coisa para Ele e falar: não, eu quero ser pregador, eu quero um microfone, eu quero ser não sei o que lá, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo outro, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não é lugar de reivindicação, é lugar de serviço. É lugar de você entender que nós estamos todos aqui, e ninguém aqui é melhor que o outro. Eu acho que foi a Jane que postou uma vez na mídia social, não sei se foi no Instagram, no Facebook, uma frase que, eu nem me lembro o autor, mas ela postou faz algum tempo, não sei se ela vai lembrar, que diz assim, mais ou menos assim, né? Que o pecado do outro sempre é maior do que o nosso. Lembra, Jane, quando você postou alguma coisa assim? Então, a gente olha para as outras pessoas, e o pecado daquela pessoa é grande. Por quê? Porque a gente julga. E o nosso? Ah, não, o meu não. O meu, né? Eu sou um miserável pecador, então Deus me perdoa. Mas aí a gente julga as outras pessoas. A gente sentencia as outras pessoas. Jesus nos ensinou que com a medida que você julgar, você vai ser julgado. Com a medida que você condenar, você vai ser condenado. Mas com a medida que você perdoar, você vai ser perdoado. Como está o nosso coração? Está disposto a obedecer? Está disposto a abrir mão de alguns supostos direitos que você deve ter? Ah, não, eu já tenho aqui na igreja tantos anos, eu tenho direito a algumas coisas. Você está disposto a abrir mão disso e servir no lugar de reivindicar? Se você estiver disposto a servir no lugar de reivindicar, a abrir o teu coração, ser um coração maleável, Deus fará maravilhas através da sua vida. E é agora. Não é no futuro, não. É agora. E aí você começa a pegar exemplos na palavra de Deus, de pessoas que obedecem. A gente não tem ideia. Isso, o Espírito Santo falou uma coisa assim para mim. A gente não tem noção do reflexo, da percussão de uma obediência na nossa vida. Quer ver um versículo que eu coloquei aqui? Vocês viram que hoje eu estou falando mais do que lendo versículo, né? Amém? Como eu disse, eu sou um falador das coisas de Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Em Romanos 5,19, diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ele está falando de quem aí? De Jesus. Então, um ato de obediência nosso pode gerar benefícios que às vezes a gente nem compreende. Às vezes a gente não vê. Às vezes Deus fala assim para você: você vai lá, e eu quero que você faça isso, que você pregue para aquela pessoa.
Aí você vai lá e obedece e prega para aquela pessoa. Talvez tenha sido a maior frustração da sua vida, você vai lá pregar para aquela pessoa, e aquela pessoa vira para você e diz assim: eu não quero nada, não quero saber de Jesus, pô, crente chato, cai fora. Aí você volta e diz assim: puxa, mas eu ouvi Deus, eu obedeci a Deus, Deus mandou eu ir lá pregar aquela palavra. Só que o reflexo daquela palavra, daquela tua obediência na vida daquela pessoa, talvez você nunca mais veja aquela pessoa, mas aquela pessoa vai ser impactada porque Deus sabe o que está fazendo. E se Deus mandou você falar para aquela pessoa e você obedeceu, significa que a vida daquela pessoa vai ser transformada. Ainda que você não veja, ainda que você não colha os louros do fruto do teu penoso trabalho, porque o único que tem direito de colher os frutos do penoso trabalho é Jesus. Amém? Ele semeou e ele vai colher. Ainda que você não tenha esse feedback aqui nessa terra, não importa, a tua obediência traz reflexos de consequências eternas na vida de pessoas. Eu já dei esse testemunho aqui para vocês uma vez, mas a gente às vezes muda um pouco as pessoas, então quem já ouviu, me perdoa, e quem não ouviu, vai ouvir pela primeira vez. Eu, há muitos anos atrás, logo que eu assumi a empresa, que eu comprei a empresa, a primeira coisa que eu fiz, eu escrevi no meu cartão assim: a Indufor é do Senhor Jesus. E embaixo, Cristo é a resposta. No meu cartão tinha isso. E eu fui visitar um fornecedor meu, lá na região de Campinas, e eu entreguei. E aquilo para mim sempre foi um gancho. Sabe quando você precisa de um gancho para evangelizar? Aí o cara fala assim: Cristo é a resposta de quê? Oba, agora deixa comigo. Pronto, é o gancho que eu precisava para dizer que Cristo é a resposta para todas as coisas. E eu entreguei esse cartão para essa pessoa, lá não sei quantos anos atrás, e ele fez essa pergunta para mim, e eu disse: Cristo é a resposta para todas as coisas. E preguei a palavra para ele. E ele até fez assim um pouco caso, não recebeu a palavra, e eu deixei para lá. Amém. Faço aquilo que Deus manda. Eu já tenho muito tempo esse entendimento. Eu faço aquilo que Deus manda e não fico olhando para os frutos. Às vezes a gente faz aqui, né, Silvia, o culto lá embaixo para 2, 3 pessoas. Glória a Deus, amém, aleluia. Não importa o número de pessoas que tem. Importa que Deus falou para eu vir fazer aqui. Enquanto Deus não falar para mim, não faz, eu vou continuar fazendo. Né, Luquinha? É nós, na área. Vamos continuar fazendo. Não importa. Aí, gente, passou, sei lá, talvez uns 15 anos. 20, talvez. E eu voltei nessa empresa. Mais uma vez comprar algum material, porque dificilmente eu vou nos fornecedores, eu visito mais os clientes. E eu volto nesse cara, lá perto de Campinas. Eu chego lá na recepção, tem uma Bíblia na recepção. Falei, ó. Aí o cara me chama para atender na sala dele, uma Bíblia em cima da mesa dele. Eu disse: cara, que legal, você está lendo a Bíblia? Aí ele deu risada. Aí ele falou assim: isso é culpa tua. Eu falei: culpa minha? Como assim? Ele falou: cara, depois que você veio aqui e deixou aquele cartão ficava em cima da minha mesa. E eu olhava para aquele cartão e falava: vou jogar fora esse cartão aqui. E aquele cartão parece que ele acendia em cima da mesa. Não é legal demais? E aí, eu chamei o meu irmão. E a gente começou a conversar. E eu falei aquilo que você falou. E aí ele falou que era tudo besteira. E eu falei também que era tudo besteira. Bom, enfim. Depois de muito tempo a gente se converteu. Meu irmão é pastor hoje. Frequentamos a igreja do Nazareno aqui de Campinas. E isso tudo eu quero te agradecer, porque você pregou a palavra para mim. Amém, queridos? Você obedecendo, obrigado pelo amém. Você obedecendo, as pessoas são abençoadas. Eu estava numa conversa com o Davi,
com o apóstolo Davi, né? Eu chamo ele de Davi, mas é apóstolo Davi, né? Porque todas as vezes que ele vem aqui, ele fica na minha casa, e todas as vezes que eu vou lá, eu fico na casa dele. E nós já temos essa amizade há mais de 15 anos, eu e Davi. Ele me conhece bem, conhece a Rosana, eu conheço bem, conheço a Márcia. Sabe amigo que conhece as mulambices do outro e continua sendo amigo? Sabe? Sabe os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, e a gente continua sendo amigo. Aquele amigo que a gente até brigou, depois voltou, e a gente discute e vai. E o Davi, eu gosto muito de discutir a palavra com ele. Então, sempre que eu posso, a gente está discutindo. E no sábado, né? Sábado à noite, a gente estava discutindo alguma coisa. Estou falando isso porque eu quero que os méritos sejam dele, amém? Porque não fui eu que falei isso. Que os méritos sejam dele, os devidos créditos dele, no sentido de que ele teve essa revelação. E aí a gente estava conversando exatamente sobre essa questão de plano, de projeto, de obediência. Porque, eu falo com ele assim, às vezes eu tenho essa liberdade, né? Davi, cara, você está lá na Suíça, você não conseguiu cidadania, você está lá num perrengue lá. Cara, você tem certeza que Deus falou com você mesmo, né? Às vezes eu falo isso com ele. Então surgiu essa questão de obediência, tudo, né? Aí ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção, sobre José. Sobre José. Aí ele disse assim: por que José não pecou contra a esposa de Potifar? Por que José fez isso? Aí eu comecei a meditar e conversamos, o Daniel, meu filho, estava junto, a gente estava conversando. Sabe por quê? Não foi pela lei, amém? Porque não tinha lei. Ainda não tinha as tábuas, não adulterarás. Não tinha isso. Então, se não tinha, o que levou aquele menino a não pecar contra o Potifar? E aí, olha que coisa legal. Eu queria compartilhar isso com vocês. Olha que coisa bacana. Deixa eu ver se eu acho o versículo que eu separei aqui. Em Gênesis 39, 7. Vlad, você pode pôr aí, por favor? Gênesis 39, verso 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe de tudo que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Até aí, Vlad. Até aí. Isso não lembra a vocês alguma coisa? Quando Deus pôs Adão no paraíso, ele disse: Adão, tudo é teu. Você é dono de tudo. Mas dessa árvore aqui, não toque nela. Porque se comeres dela, certamente morrerás. Então não foi a mesma ordem que Potifar deu para José do que Deus deu para Adão? Olha que interessante isso. Não sei se vocês já tinham feito essa relação. Mas qual que foi a diferença entre Adão e José? Ele obedeceu. Então ele tinha uma ordem. E não tinha aquela ainda a lei de Moisés, da forma como hoje a gente tem na Bíblia, nos 10 mandamentos. Mas ele sabia de uma coisa: ordem dada é ordem a ser cumprida. Não tem conversa. Se o meu Senhor disse que eu sou dono de tudo, que eu posso ser dono de tudo nessa casa, mas na minha mulher, você não põe a mão. Aonde que o diabo foi? Para gerar o quê? Uma desobediência. Porque se a consequência da obediência
lhe traz autoridade espiritual, a desobediência lhe traz o quê? Derrota. Você não tem autoridade. Então, a obediência, ela te municia de autoridade. E quando você não obedece, não adianta, gente. A gente às vezes não obedece, aí quer fazer 7 semanas de libertação, faz culto não sei o que lá, faz não sei o que lá. Não adianta. A gente precisa aprender a se submeter. Tiago 4, o que fala? Submetei-vos a Deus. Não é? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe por que o diabo não toca? Como que a única forma do diabo não tocar na tua vida? Por causa da sujeição, da obediência a Deus. Então a obediência a Deus, ela te protege. Por quê? Porque ela te leva num nível de autoridade. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? E às vezes não, às vezes a gente quer questionar tudo. Às vezes a gente prefere... Sabe, eu gosto muito daquele pastor Cláudio Duarte, ele fala uma coisa de casamento, que, olha, já ministrei isso, sei lá, talvez dezenas de casais. Você quer ser feliz ou quer ter razão no casamento? O que você prefere? Ter razão ou ser feliz? Então, abre mão das tuas razões. Abre mão. Às vezes, não, porque eu tenho razão, porque eu tenho razão, porque eu tenho razão, o casamento está acabando, mas eu tenho razão, porque isso, porque eu sou, porque eu sou, porque eu. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Não tem momentos, quem aqui que já não passou por um momento onde você se achou injustiçado na igreja, nas coisas do reino de Deus? Não é? Que você acha, puxa, poderiam ter me tratado de forma diferente. Poderia, né? Quanta gente magoado com o pastor. Quanta gente que agora estão querendo criar um movimento. Tem movimento sem terra, sem teto, agora tem um movimento sem igreja, né? Mais um movimento. Movimento sem igreja. Não preciso de igreja. Que eu vou lá, só tem gente lá que me enche as paciências. Eu quero ficar aqui sozinho, eu e Deus. Oh, maravilha. Né? Por quê? Porque a gente ainda está com aquele coração, não o coração disposto a obedecer, mas um coração disposto a julgar, um coração querendo reivindicar os direitos. As coisas do reino, gente, é para maluco. É doideira as coisas do reino. É contra a nossa forma de pensar. Entende? Deus fala, você submete, deixa para lá os teus direitos. Aí o que Deus faz? Te exalta. Não é tremendo isso? Quando você luta pelos teus direitos, quando você acha que é alguma coisa, aí Deus resiste. E essa palavra resistir é aquela mão no peito mesmo, sabe? Sabe aquela mão no peito? Não chega perto de mim. Né? Quando diz que Deus resiste aos soberbos, quer dizer, cara, não chega perto de mim, porque de soberbo, fica aí. Mas a gente ainda acha que é alguma coisa. Esse é o ano da gente achar que a gente saber que nós não somos nada. Esse pastor é maluco, cara, ele veio aqui para me chamar de nada. Eu vim aqui para te chamar de nada hoje. Para chamar a gente de nada, não você. Porque nós não somos nada, bichinho de Jacó. Trapo de imundícia. É isso que a gente é. Mas, quando você reconhece isso, Deus te reveste de poder e autoridade. Então, Deus pega aquele que não é nada e pode transformar uma cidade, pode transformar uma localidade, pode transformar uma empresa onde você trabalha, pode transformar uma universidade onde você estuda, quando você sabe que não é nada. E quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu estudo a Bíblia, eu já tenho essa convicção de que eu não sou nada. E de que a graça do Senhor é tudo. E que o amor dele é incondicional.
E de que agora não tem mais nada a ver com aquilo que eu faço, mas com aquilo que eu me torno. E agora eu quero me tornar filho. Mas filho mesmo. Porque filho, segundo a Bíblia, é aquele que é dirigido pelo Espírito. Os que são dirigidos pelo Espírito são filhos de Deus. Não está escrito assim, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito. Não é diferente? Os que são dirigidos pelo Espírito são filhos de Deus. Então, a gente precisa ser dirigido pelo Espírito. E aí, as coisas começam a ficar mais fáceis. Como assim? As coisas ficam mais fáceis? Ficam mais fáceis. A fé te protege. A obediência te protege. E aí você sabe que Deus vai fazer. Porque quando você lê sobre fé lá em Hebreus, no capítulo 11, fala de certeza, de convicção. Certeza daquilo que se espera e convicção de fatos que não se veem. E a convicção, essa palavra no original, não é convicção, está escrito errado, é a constatação. Mas como você constata aquilo que você não viu? Pela fé. Porque a constatação é você olhar e ver que cor é a camisa do Gerson. É laranja, menos o Arles, né? O Arles não podia fazer isso. É laranja, não é? Está constatado. Agora, se eu viro lá, estou para lá, alguém me pergunta, qual que é a cor da camisa do Gerson? Laranja. Mas como é que você sabe se você não está vendo? Não, eu já constatei. Eu já constatei que a camisa dele é laranja. Então, a fé te leva a constatar coisas que você ainda não viu. Amém? Pega isso aí, irmão, irmã. Pega isso para você. Eu me lembro, sempre dou exemplo. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu trouxe um trenzinho para o Daniel. Um trenzinho tipo ferrorama. E eu disse para ele, lá dos Estados Unidos, liguei para ele e falei, você ganhou um trenzinho. Aí ele contou para os amigos dele da escola que ele ganhou um trenzinho. Aí o primeiro amigo dele falou assim, mas como é que você sabe que você ganhou? Você já viu ele? Ele falou, não, eu não vi, mas meu pai não mente. E se ele falou que ele trouxe, é porque ele trouxe. Falei, olha que exemplo de fé, né? Exemplo de fé que o que tem de fé, a criança tem de fé. Ah, posso contar uma coisa aqui feia que eu fiz? E meu filho descobriu. Uma vez, eu morava em São Caetano, e todo mundo queria morar em São Caetano porque as escolas lá eram boas e eram de graça as escolas. E uma prima minha pediu o endereço para que a filha dela pudesse estudar. E eu estava muito enroscado, não me atinei e eu dei o endereço. E aí a minha mãe ligou para a Rosana para pegar o comprovante de endereço. Aí a Rosana falou, comprovante de endereço? Não, mano, mas isso aí não é possível. O Otávio falou isso. A gente não mente, não. Não vamos. Aí ela me ligou, eu falei, não, pode deixar que eu vou arrumar essa situação agora. Eu criei essa situação. Aí o Daniel falou, pai, o senhor fez isso? O senhor não mente. O senhor não faz isso. Eu falei, filho, fiz. Mas agora eu vou consertar. Pensa eu ter que ir lá na minha família. Falei, falei que ia emprestar, mas não vou não, viu, gente? Isso é mentira, tal. Pensa os olhos, né? Por que eu falei isso? Porque o Daniel foi que falou, né? Falou, não, meu pai não mente, ele não fez isso, não. Aí eu falei, pisei na bola. Não é? Não somos nada, né, gente? Deus é tudo, né? Deus é tudo. Porque às vezes a gente é pego nessas pequenas mentirinhas, né? É uma mentirinha à toa, não é? Não é para ajudar a pessoa, não é? É uma mentirinha boa. É quase que uma mentirinha gospel essa, vai. Não é? Está ajudando o próximo, né? Tal, não sei o que lá. Então, gente, não dá. Não sei porque eu falei isso aí, mas glória a Deus, o Espírito sabe. Amém? Voltando ao tema, obediência. Eu quero orar. Quero orar por você. Para que a gente saia daqui com esse coração moldável. Onde a gente abre mão dos nossos direitos. Às vezes a gente perde bênção porque a gente não concorda com alguma coisa que o irmão falou, ou que o pastor falou, ou que alguém pregou. Uma vez,
me ligaram, eu não vou falar nomes, porque eu não quero. Me ligaram, depois de uma pregação que eu fiz, me ligaram na terça-feira, dizendo assim: pastor, eu preciso pedir perdão para o senhor. Eu disse: perdão para mim? Mas filho, você não fez nada para mim. Fiz sim. O senhor pregou, eu achei que o senhor estava pregando para mim, saí falando mal do senhor, falei mal do senhor para todo mundo. Amém. O problema foi seu, eu não preguei para ninguém. Não é? Então, às vezes, a gente acha que alguém, até o pregador pode nos magoar, porque ele sabia, porque o pastor falou para ele o meu pecado que eu estava falando, foi aqui, e ele foi lá e me deu uma indireta, e foi não sei o que lá. Gente, Deus não é Deus de indireta, não. Deus é Deus de direta. Puf! Deus não é Deus de indireta, não. A palavra dele é cortante, ela vai e pega mesmo. Não tem essa de indireta. Então, às vezes, a gente fica com essa questão de querer os nossos direitos, achar que não fui tratado bem, aí a gente sai de igreja, vai para outra igreja e acontece a mesma coisa, vai para outra igreja, muda de pastor, aí até que a gente chega à conclusão que eu quero fazer parte do MSI, Movimento Sem Igreja. Por quê? Porque aí, sem igreja, eu não tenho mais problema, eu não tenho mais nenhum irmão que vai olhar para mim, né? Eu não preciso ir todo domingo na igreja, porque se eu não for, o pastor me cobra, o meu irmão me cobra. Coração moldável para obedecer. Sabe por que nós estamos aqui juntos? Porque a gente precisa disso. E Deus sabe que a gente precisa disso. Só Deus para juntar, não se ofendam, por favor, um bando de doido como nós. Tudo neurótico, cada um com a sua neura, cada um mais esquisito que o outro. Só Deus mesmo para juntar a gente num lugar e a gente se tornar um só. É ou não é, gente? Só Deus, é só pelo sangue, é só pelo Espírito, e a gente precisa disso. Amém? Você é um diamante precioso, e eu, como teu irmão, sou a tua lixa, vou te lixar, meu irmão. Amém?